Sejam todos muito bem-vindos aqui no Criador Pro. A nossa aula de hoje é sobre a linha dos passariniformes, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre passariniformes. É um grupo bem diversificado, em que nós temos os passariniformes silvestres e os passariniformes exóticos. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre eles, eu vou estar apresentando esse mundo, né? Lembrando que a lista de passariniformes ela é dividida em 3 listas, né? A lista A, B e C, dos que podem ser criados de acordo com o grau de ameaçado ou vulnerável, né? Que é a lista CITES, né? Internacional. E nós temos ainda uma lista de animais domésticos, né? Que são pássaros exóticos domésticos, que são autorizados à criação comercial, tá? Então, vamos apresentar alguns grupos. Então, vamos começar com o diamante sparrow, que é uma ave, né, um passarinforme pequeno, aí, que mede na faixa de 12 a 13 centímetros. Tem essa característica, né, dessa cor e com a cauda, o dorso e a cauda avermelhada. É da família, né, dos diamantes. Então, a gente tem aqui um animal bem interessante, tem um alto valor, muita gente procura, muita gente já cria aqui no Brasil, tem até alguns criadores desses animais aqui no Brasil, tá? O starfish, que é outra espécie também desse grupo de aves, né, ornamentais ou pássaros ornamentais, que são criados hoje no Brasil. Nós temos alguns criatórios desses animais. Todos eles nós temos as mutações, tá? Temos a espécie originária, que a gente chama de silvestre, do seu país de origem, e depois, através da criação em cativeiro, através da criação pelo ser humano, a gente começou a ter várias mutações, e aí as mutações sempre têm valores econômicos maiores, tá? Depois, no final, eu vou estar falando mais ou menos, a gente vai estar discutindo a questão de valores médios, tá? Mas os valores médios variam para a venda final para consumidor entre, dependendo da espécie, aqui a gente vai ter entre R$80 até R$10.000 os animais aqui, tá? Dentro desse grupo de passariniformes exóticos, tá bom? O nosso famoso calafate, também muito apreciado aí, né? Criado e encontrado também em casas agropecuárias. Esses primeiros que eu estou mostrando são os mais comuns, tá? Os que a gente tem mais criadores no Brasil. A grande maioria também não é legalizado, né? Precisa de um processo de legalização, já que estão na lista de exóticos. O bavete de cauda longa, né? Nós temos esse grupo aqui com essa coloração, e depois eu tenho o bavete de cauda curta. O que muda muito é a coloração da cabeça, né? Que o bavete de cauda curta ele é mais azulado, a cabeça, e o bico é escuro. Depois eu tenho o bavete mascarado, tá? Com o bico amarelo, uma subespécie aí. O biquenove, também conhecido como corujinha, também esses grupos que eu estou mostrando, nós temos criadores no Brasil. Lembrando que eu vou só mostrar eles, a gente vai estar mostrando todos eles, eu vou estar falando um pouquinho sobre os mais importantes, e depois, no final, a gente fala sobre instalações, a gente fala sobre o mercado. O diamante modesto tem essa coloração diferenciada, tá? Já não é tão encontrado aqui. O amandim também não é tão encontrado aqui no Brasil, tem pouquíssimos gente que criam. Depois eu tenho o degolado, já o degolado já é uma espécie que existe, alguns criatórios aqui no Brasil. Pintacilgo português, chegamos à linha dos pintacilgos, né? No caso dos pintacilgos, a gente tem aqui o pintacilgo português, e aí dentro dos pintacilgos portugueses nós temos N variações, né? Na Europa nós temos um monte de subespécies de pintacilgo português, desde o tradicional até os majors, que são os mais procurados, tá? Tem N mutações aqui. Esse é um animal dentro dos passarinformes que já tem um valor agregado bem legal, e aí você vai encontrar aí na faixa de R$800 até R$2.000 o pintacilgo português ancestral, e aí as mutações e as variações podendo chegar a 5, 7 até R$8.000 cada animal, tá? Diamante bicolor também já temos criadores aqui no Brasil, varia aí na faixa de R$250 até R$500. O diamante tricolor, também muito conhecido, aí também temos alguns criadores. O amarante do Senegal, esses já são espécies um pouco mais difíceis de serem encontradas aqui no Brasil, mas temos alguns criatórios, bem poucos, tá? Então, para você conseguir matrizes, a gente recomenda sempre a importação. O laranjinha, que tem essa característica aí, né, ser uma cor mais alaranjada. Observe que eles são todos muito parecidos,
Morfologicamente, eles têm todos praticamente o mesmo tamanho, características reprodutivas são muito parecidas, o que muda é faixa de alimentação e faixa de ninho, né? Se é ninhos abertos, se são ninhos fechados. Alguns são canoros, quer dizer, alguns têm a questão do canto e outros é a questão apenas da beleza, como aves ornamentais para serem criadas, tá? O bengalim indiano também está sendo introduzido aqui no Brasil, né? Ele tem um alto valor também. Hoje as matrizes estão na faixa de R$800 a R$1.500. O caputino de cabeça branca, também bem raro aqui no Brasil. O caputino de cabeça preta parece muito com o curió, né? Tanto o caputino de cabeça preta quanto o de cabeça branca são canoros, tá? Muito parecidos com os nossos curiós aqui, os cantos melódicos muito bonitos. Depois eu tenho o caputino tricolor, que é uma mistura, né? Estão 3 cores aí, também bem legal na questão de canto. O bico de prata indiano, já é uma ave um pouco menor, mas também bem apreciada para quem quer criar. São oportunidades, né, gente? São grupos de animais diferenciados. O damier, que é muito parecido com o nosso manon, né? Mas é uma subespécie, né? É uma espécie parecida. O cordon bleu, que é esse animal fantástico com as bochechas vermelhas, bico roseado, peito roxo, peito azulado, né? Aqui a gente vai ter algumas espécies extremamente lindas, tá, gente? E quem quiser investir nessa criação vai ter um alto retorno, tá? O pitacilgo da Bolívia, que é o negrito da Bolívia, né? Que ele tem a característica de ser todo ele preto, com a cauda amarela e a ponta das asas amarela, né? A base da cauda é amarela. É na família dos pitacilgos, né? Também é um valor agregado bem legal aí. O verdilhão, que é um pitacilgo e é uma da família, né, dos pitacilgos europeus, também muito criado, muito apreciado aqui no Brasil. Nós temos alguns criadores. O pitacilgo da Venezuela, o famoso tarim e suas N mutações, temos bastantes criadores no Brasil. A grande maioria ainda não é legalizado, tá, gente? Então tem que tomar muito cuidado na hora da compra desses animais aí, verificar. Claro que se a gente não tem criadores comerciais legalizados, a gente tem que pedir a sua autorização, né, para aquisição de matrizes ou comprar matrizes, pelo menos que sejam anilhadas, que tenham alguma procedência, né? Isso é muito importante. Pitacilgo psaltria, que é todo o dorso amarelo e as costas pretas, também muito apreciado. Temos alguns criadores aqui no Brasil já. Família dos pitacilgos, né? A pitacilgo xantoglasta, né? Também é mais puro, com o dorso e as pontas amarelas. O amandite pintado, né? Um animal aí bem bonito, bem colorido. Estamos falando das espécies exóticas, tá? Estou mostrando algumas espécies exóticas, depois vai falar um pouquinho sobre esse mercado, tá? O colória, que é uma característica, tem esse dorso azul com o papo vermelho, né? A ponta da cauda vermelha. Depois temos o paelle, o macho cores mais fortes e a fêmea um pouco mais apagada. Temos o bambu, muito parecido com o outro, né? Características parecidas. Depois temos o quadricolor, esse é lindo, muito bonito, muito apreciado também. O forbes, mais azulado, com as asas verdes e a ponta vermelha. O lavender, que é essa cor mais cinza azulado, com a cauda avermelhada, arroxeada, também bem criado. O orange, com a face laranja, né? Com as costas marrons e o dorso vermelho. Olha a quantidade de passariniformes que nós temos para poder criar comercialmente, tá? O Twin Post vermelho, né? Que é a face... O rouxinol do Japão, uma ave canora, muito bonita também. O freirinha de cabeça preta, que é quase o manon, né? Bem parecido com o nosso manon. O bico de prata africano, ou questão do bico prateado, né? Marrom. O Dona Cole de peito castanho, também uma ave exótica. Então, temos muitos criadores, tá? Dessas espécies que eu estou mostrando por último aqui, tem pouquíssimos, e algumas espécies nós não temos criadores aqui no Brasil, vai ter que ser importada, se alguém quiser criar. O freirinha bronze de ombros verdes, a questão característica é essa ponta verde aqui dos ombros, né? Depois eu tenho o freirão, que é um pouco maior, da mesma família.
O Cupurlé, que tem a cara, o dorso marronzado, as costas pretas e a face toda carijosinha ali, bonitinha. O Donocale, muito parecido com o anterior, né? Olha, são todos animais muito parecidos em questão de tamanho, características, origens, né? São sempre da mesma família. Os parecidos são sempre da mesma família, tá? O dominó, nosso famoso Manon, né? Que o pessoal chama, né? O Manon é o dominó, na verdade, denominado aqui no Brasil, passou a ser chamado de Manon. O Twin Post verde, ó, o macho e a fêmea com características. O calafate de Timor, que é uma subespécie lá dos calafates, com uma característica mais escura. O aurora de asa laranja, bem bonito, bem legal, muito bonito esse animal. Esse pássaro, né? O melba, ave muito bonita, né? Fonte bem vermelha, né? Carijó, no mesmo grupo. O aurora de asa vermelha, o macho mais avermelhado, a fêmea um pouco mais apagada. O bigodinho africano, que é o Sirenius, da família dos canários, então pode ser criado híbridos, né, com o canário nosso. Depois eu tenho o bigodinho africano, né, cinza de urupígio, que é, no caso, também é Sirenius, né, da família dos Sirenius, da família dos canários. O canário de Moçambique, muito parecido com o anterior. O cantor de Cuba, uma ave fantástica, tá, gente? Quem quiser criar, é uma ave bem legal para ser criada. O peito celeste, gaso azul, né, com dorso marrom. Depois nós temos a granatina púrpura, dessa mesma família. O peito celeste de cabeça azul, cabeça mais azulada, né? Depois eu tenho a granatina violeta, um animal fantástico, com a face bem violeta, né? Um animal diferente. O diamante gold, aqui já entramos nos domésticos, né? Aqui é o grupo dos domésticos. Diamante gold com N mutações, muito criado no Brasil, vários criadores. Depois nós temos aqui o merlo. Depois os canários belgas, que é o febo, né? Que o anterior é o febo, aqui o canário belga. Tem N mutações, N raça. Hoje nós temos 480 classificações pela FOB. O diamante mandarim, terminando a lista dos domésticos. Do domésticos, a gente só tem esses aqui, ó, o diamante gold, o febo, que nem temos no Brasil, quase praticamente nós não temos criadores no Brasil, tá? O canários belga e o diamante mandarim. Esses estão na lista dos domésticos, tá? Esses podem ser criados com a licença simples. Todos os outros precisamos de licença ambiental, precisamos de autorização do órgão ambiental, tá? Dependendo do estado, pode mudar a lista, como a gente vem comentando, tá? Depois nós temos aqui algumas espécies que não estão na lista, mas podem ser criadas no Brasil desde que você importe e você já seja um criador comercial, tá? Você sendo um criador comercial, você pode importar as matrizes e pode dar entrada no seu plantel e reproduzir e vender os filhotes, tá bom? Que é o cardeal vermelho. O Dom Faf, com as suas N mutações, tá? Tem N mutações aqui do Dom Faf. Infraestrutura. A grande vantagem da criação dos passeriniformes exóticos, né? E também dos passeriniformes silvestres, para a grande maioria, que eles podem ser criados em gaiolas, no caso dos exóticos, em gaiolas apropriadas, que já existe uma cultura no Brasil para a criação, né, de pássaros com tamanho mínimo para a reprodução. Essas gaiolas são feitas em baterias de gaiolas, observe que é uma gaiola sobre a outra, ou com bandeja, ou com prateleiras. As gaiolas, dependendo da espécie, claro, cada espécie você tem que estudar exatamente o tamanho mínimo para cada uma das gaiolas. Lembrem que a gente tem que sempre favorecer o bem-estar do animal, tá? Então, é uma característica. Então, aqui podem ser criados em baterias de gaiolas, gaiolas menores, gaiolas de exposição, voadores. Então, a infraestrutura é basicamente um espaço para você conseguir alojar as gaiolas, né? E claro que é importante você ter um espaço grande, você ter um espaço divididos por categorias, por espécies. Algumas espécies são canoras, as outras não são, e alguns animais têm um problema maior na questão reprodutiva, a questão do susto. Nós temos que ter as amas secas e etc., né? Então é muito importante que o investimento basicamente é ter galpões ou quartos ou
estruturas onde a gente consiga colocar essas gaiolas. A grande vantagem é que você pode otimizar bastante o espaço, né? As gaiolas médias aí são entre 40 até 60 centímetros, por 30 ou 40 de altura, até 25 a 30 centímetros de largura, e às vezes numa parede você consegue colocar aí até 30 gaiolas, até 40 gaiolas, dependendo do tamanho, e isso você já tem 40 casais, né? Então, você consegue otimizar bastante espaço para quem quer criar passariniformes. É uma área bem legal, porque você precisa de uma área mais reduzida, não precisa de grandes espaços como os psitacídeos. E lembrando, né? No caso dos passariniformes, a gente, mas os psitacídeos têm um valor maior, tem mais procura. A gente se engana, tá, gente? Nos passarinformes existe uma grande procura e nós temos, dependendo das espécies que vocês pretendem criar, a gente mostrou aqui uma série de animais, aí ó, a quantidade de animais que a gente mostrou para vocês, de pássaros exóticos. Nós temos valores aí na média de R$1.000, R$1.500, R$2.000 as matrizes, e também a gente está falando da venda dos animais em si, tá? Então, desde canários, belgas, que a gente não dá muito valor aí na faixa, temos aí na faixa de 100 até R$1.000, R$1.500, como nós temos outras subespécies aí sendo vendidas com alto valor agregado. Então, é uma categoria muito legal para quem não tem tanto espaço, quem quer ter uma boa criação, um bom rendimento, é só escolher corretamente as espécies, né? Sempre aquela questão da procura do mercado, né? A questão do estudo de mercado da sua região. E eu garanto que se vocês tiverem espécies diferenciadas, mutações, e você apresentar isso na sua região, no seu mercado, você vai ver que tem muita procura, tá? As pessoas ficam fascinadas por passeriniformes, tá? Como psitacídeos também, tá? Terminamos aqui, vamos falar um pouquinho, então, de como anda esse mercado. Então, é um mercado que você tem o mercado dos animais domésticos, que já são amplamente criados, que nem o canário belga, nós temos o Brasil é o maior detentor de número de criadores de canários do mundo, né? A gente tem a maior exposição, a FOB mesmo, 85% da FOB é a exposição de canários, né? Então, nós temos lá, chegamos até 40 mil canários dentro lá da exposição da FOB todos os anos. Então, é muito importante que é um mercado que tem muitas saídas. Existem muitos criadores e todo mundo vende praticamente tudo que produz. Então, nós temos essa faixa de exóticos diferenciados, essa faixa de exóticos que a gente pode estar investindo, aperfeiçoando, trabalhando com mutações, né? Trabalhando com animais diferenciados. Lembrando que na questão dos exóticos, a gente pode criar os híbridos, a gente pode fazer cruzamento entre espécies para você desenvolver novas variedades. Então, é um mercado extremamente lucrativo, é um mercado que você, claro, algumas espécies você precisa ter quantidade, mas mesmo assim, vamos colocar aí, você vai criar canário belga, vamos botar canário belga como um exemplo mais comum, né? É claro que existem muitos criadores, mas vamos colocar que você tem aí 10 casais, são 10 filhotes por casal por ano, né? Nessa faixa, então são 100 filhotes. Se você vender a 100 cada um, você já teve um lucro aí, né? Básico de 10 mil. Então, basicamente, cada um tem uma noção de cada um, certo? Cada um vai criar da forma que acha mais interessante. Mas eu sempre tenho passeriniformes, eu tenho uma quantidade gigantesca de passeriniformes e eu não me arrependo da criação. Claro que eu tenho uma variedade enorme, né, de espécies, e isso, assim, se eu colocar na ponta do lápis tudo que a gente tem em termos de despesas, em termos de infraestrutura, e colocar em termos de rendimento de passeriniformes com psitacídeos, você vai até se surpreender que, às vezes, os passeriniformes dão mais lucro que psitacídeos. E eles reproduzem muito mais, tem uma série de cuidados aí que a gente tem que ter, espaço menor, menos, né? Você consegue ter uma característica mais tranquila. Então, a gente tem desde animais aí, é óbvio que a gente vai bater naquela questão, aqueles que não são legalizados, aqueles que vendem baratinho, aqueles que estragam o mercado, mas isso que a gente está fazendo aqui, ensinando vocês, como criadores que vão virar criadores comerciais legalizados, você tem que se preocupar em mostrar para o cliente que o seu animal, que o seu produto é diferente dos outros, que você tem uma característica diferenciada. E isso vai fazer com que você tenha um retorno muito grande. É óbvio
que você também não pode investir muito tempo em algumas espécies que nós temos grande quantidade de criadores no Brasil, né? É claro que você pode investir nessas espécies, mas sempre pensando nas mutações, numa variação diferente, um animal que tem um valor um pouco agregado um pouco maior do que os animais mais comuns. Mas você consegue viver muito bem da criação de passariniformes exóticos. A gente tem aí criadores, por exemplo, de canários, com 2.000 casais de canários. Nós tínhamos aí o maior criador do Brasil, que tinha quase 7.000 casais de canários, e ele vendia tudo, né? Era uma procura fantástica pelos animais e ele tinha um lucro absurdo todos os anos. Ele faleceu, né? Celso Benetti era o presidente da FOB, foi presidente da FOB por muitos anos. E a gente tem vários criadores no Brasil que se dedicam exclusivamente a canários. Tem um resultado gigantesco na reprodução, na venda, e eles acabam tendo excelentes lucros, né? A grande vantagem dos passeriniformes, né, de alguns grupos, é que nós temos muitos eventos, né? Muitas associações, muitas exposições, muitas feiras, muitas competições que você pode levar os seus animais e lá comercializar com um valor um pouquinho melhor. Claro, né, que você sempre tem que pensar no seu cliente final, você tem as agropecuárias, mas assim, se você é um criador, você pode montar uma loja e vender esses animais e você tem um lucro direto, né, vendendo direto para o consumidor. Então, é muito importante que a gente tenha uma série de ideias. Eu nem falei dos silvestres, né? Não estou falando aqui de curió, bicuda, azulão, trinca-ferro, coleira papacapim, coleira cabeça preta, coleira do brejo, cardial, sabiás, né? Não estamos falando dessa linha toda ainda, né? Pássaro preto, as graúnas. Tem uma linha fantástica para criar passeriniformes também silvestres, né? O problema é conseguir as licenças por causa da famosa lista PET. Aí alguns estados liberam algumas espécies, outros estados não liberam algumas espécies enquanto a lista PET não for liberada. Quer dizer, na verdade, ela ser publicada, né? Vamos ver se o pessoal deixa publicar. Já ela era para ser publicada, já era para estar sendo publicada, e aí, devido a liminares, não foi publicada. Então, a gente tem esse problema ainda com algumas categorias, mas você tem essa possibilidade, né? Então, tem N possibilidades de a gente criar passeriniformes, né? Então, os silvestres, então, nem se fala, né? Nós temos silvestres aí sempre com valor agregado bem maior do que alguns exóticos aí. Beleza? Então, terminamos aqui. Vamos